Alô, vamos continuar então nosso estudo de casos gramaticais, vendo agora o caso nominativo. Ok? Bom, pela definição, o nominativo é o caso gramatical equivalente ao sujeito e ao predicativo do sujeito. É a forma habitual que certas palavras, certas categorias gramaticais, como substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, etc., e às vezes não indica nenhuma relação especial do nome com outras categorias gramaticais. Tipo, é a forma base, né? Nas línguas que tem inflexão nominal, o nominativo costuma ser a forma base do substantivo. Para você entender melhor o que é o caso nominativo, basta fazer uma comparação aí com o português. No português a gente não tem flexão de caso, porém nos pronomes nos pronomes pessoais tem alguns traços aí de casos, né? Então, basicamente, os pronomes pessoais no caso reto são pronomes no caso nominativo. É o que a gente chamaria de caso nominativo, né, se o português tivesse realmente uma flexão de casos completa, digamos assim, né? Olha os exemplos aí. Eu moro aqui, tu sabes o caminho, ela é minha amiga, nós vendemos roupas, vocês entenderam, eles trabalham juntos. Aí são todos pronomes no caso reto, como a gente chama no português, equivalem a pronomes no caso nominativo. É o que em outras línguas chamaria de caso nominativo. Então, a forma básica do substantivo, né, do pronome, etc., é o caso nominativo. Isso significa que a gente não precisa aprender o nominativo. Por quê? Quando você aprende uma palavra, ela já vem no caso nominativo. Por exemplo, se você quer saber como se diz casa em latim, você vai lá no dicionário, no tradutor, ou pergunta para alguém, e você vai ter a resposta domus. Casa em latim é domus. Isso significa que domus é o nominativo da palavra. Você não precisa aprender como é o nominativo da palavra domus. Não, a palavra domus já está no nominativo. Tá? A forma que o dicionário dá já é o nominativo. Mesma coisa com o russo, por exemplo. Como se diz pessoa em russo? Você vai lá no dicionário, o dicionário te dá человек. Человек é a forma do nominativo dessa palavra. Tá? Um adjetivo agora. Como se diz bonito em grego? Você vai lá no dicionário, o dicionário te dá oreos, ou seja, oreos masculino, orea feminino, oreo neutro. Essas formas, né, que flexionam aí de acordo com o gênero, estão no nominativo. Você já tem o nominativo nos 3 gêneros aí. Ou um pronome agora. Como se diz ela em alemão? Você vai lá na gramática, no dicionário e tal, e você obtém sie. Essa é a forma do nominativo. É a forma que o dicionário te dá, portanto, é a forma do nominativo. Ou então aqui, nesse caso, como é o artigo definido no grego antigo? Consulta a gramática, o dicionário, etc. E você obtém essa forma, ro, re, to. Essa forma que o dicionário te dá é o nominativo do artigo. Nos 3 gêneros também, né? Masculino, feminino e neutro. Okay? Então, essa é uma característica. O nominativo você não precisa aprender, ele já vem na palavra. Já é a forma que você obtém da palavra quando você consulta no dicionário. Nominativo singular, tá? Nominativo plural é outra história. Você tem que aprender como se forma o plural na língua que você estiver aprendendo. Okay? Aí é outra coisa. Porque também já envolve flexão de número, né? Vamos falar de algumas exceções aparentes, né? Que é o caso do japonês, por exemplo. Olha só, como se diz gato em japonês? Gato em japonês é neko. Esta é a forma base, não é o nominativo, tá? O nominativo tem essa partícula ga, neko ga, é o nominativo. Então, o japonês é uma exceção nesse caso, porque a forma base não corresponde ao nominativo. Um outro exemplo aí é o coreano, a mesma coisa, né? Como se diz professor em coreano? Você vai lá, consulta o dicionário e aí você obtém sonsang. Essa é a forma base, não é o nominativo. O nominativo tem a partícula i, sonsang i. É o nominativo. Okay? Se essas são exceções mesmo ou não, depende de como você entende, né? Porque, por exemplo, você pode considerar o japonês e o coreano como não tendo flexão de caso propriamente dita, porque usa partículas que você coloca depois do substantivo, dependendo da função na frase. Enfim, depende aí de como você entender o sistema. É que normalmente os materiais de referência indicam o japonês e o coreano como tendo flexão de caso. Então,
Aí, nesse ponto, seria uma exceção, porque a forma de citação da palavra não corresponde ao caso nominativo. Bem, vamos ver então as funções do nominativo. As funções básicas, né, pela definição, sujeito e predicativo do sujeito. Nós vamos ver exemplos já já. Tem outras funções? Pode ter outras funções, sim. Predicativo do objeto em algumas línguas, né, e isso aqui agora passa a ser mais específico de algumas línguas, né, por exemplo, usado como preposições ou posposições, né, em algumas línguas, usado como objeto direto indefinido ou genérico, como por exemplo no turco, né? Mas aí são casos mais específicos. As funções normais mesmo são sujeito e predicativo do sujeito. Essas são quase universais aí. Vamos ver então alguns exemplos de cada uma dessas funções. Tá? Primeiro, a função de sujeito, né? A frase que nós vamos ver, ela diz: as crianças estão dormindo. Tá? Primeiro exemplo aí no latim, pueri dormiunt. Pueri, o nominativo plural na palavra puer, né? Crianças, meninos, né? As crianças estão dormindo. No polonês, dzieci śpią. Mesma coisa aí, as crianças, dzieci é o sujeito do verbo śpią. No albanês, fumiet poflen. Fumiet é o sujeito do verbo poflen. No húngaro, a gyerekek alszanak. As crianças, a gyerekek, sujeito do verbo alszanak, estão dormindo. O alemão, die Kinder schlafen, die Kinder, as crianças, sujeito aí do verbo schlafen. No caso do grego, tapezia kimunde, as crianças, tapezia, sujeito do verbo kimunde. No turco, çocuklar uyuyor. Çocuklar, as crianças, sujeito, portanto, está no nominativo. No grego antigo, hoipaides kateudusin. Hoipaides é o sujeito, portanto está no nominativo. Lembrando que é nominativo plural, né? Em todas essas frases aí. O sentido de todos é o mesmo, as crianças estão dormindo. E o Esperanto, lá em fanoi dormas. Lá em fanoi, as crianças, também no caso nominativo, por ser o sujeito do verbo. Agora com a função de predicativo do sujeito. Né? Vamos dividir em duas partes. Primeiro falar de adjetivos no predicativo e depois de substantivos. Tá? Vale lembrar que em algumas línguas o adjetivo, quando vem na função de predicativo, passa a se comportar mais como um verbo. Então, nessas línguas a gente não vai tratar aqui. Seria outra história. O exemplo aí do latim, laetus sum. Eu estou feliz, eu sou feliz. Laetus é o predicativo. Como que eu sei? O verbo é sum. Sum, ele indica, pela terminação, pela forma dele, né, ele é estritamente primeira pessoa do singular. Então o sujeito dá o culto. Ego laetus sum. Eu estou feliz. Se fosse feminino seria laeta. Laeta sum. Mesma coisa, eu estou feliz. Ou eu sou feliz. Polonês, jestem szczęśliwy. Eu estou, é o verbo aí de ligação. Jestem também subentende o sujeito, ja, por causa da terminação do verbo. Jestem é forma indiscutível da primeira pessoa do singular. Então é dispensável o pronome sujeito aí. Aqui também, se fosse feminino, jestem szczęśliwa, né? Também tem flexão de gênero no polonês. Próximo aí, o húngaro, boldog vagyok. Aqui também o sujeito seria én, porém, como o verbo, né, vagyok, ele é indiscutivelmente a primeira pessoa do singular, o sujeito não precisa ser explícito. O húngaro não tem gênero gramatical, portanto, boldog vagyok serve tanto para homens quanto para mulheres. O grego, ime charumenos. Mesma coisa aí, ime, subentende o sujeito é ro. Eu sou feliz, eu estou feliz. E no grego antigo, mesma coisa, makarios eimi. Eimi subentende o sujeito ego, primeira pessoa do singular. Makarios eimi, eu estou feliz. No Esperanto, mi estas felicia. Eu estou feliz. Felicia no nominativo, por ser o predicativo do sujeito. Exceções? Temos exceções? Temos. Olha o alemão aí. Ich bin glücklich. Glücklich não é o nominativo do adjetivo feliz, né? Por quê? O nominativo seria glücklicher para o masculino, glückliche para o feminino, tá? Na função de predicativo, a gente usa a forma base do adjetivo no alemão. Ich bin glücklich, eu sou feliz.
tanto para homem quanto para mulher. Se fosse plural, wir sind glücklich. Também usaria a forma base do adjetivo. Okay? Outro exemplo aí é o russo, я счастлив. Eu estou feliz. O счастлив é uma forma reduzida do adjetivo счастливый, que usa justamente na função de predicativo. Ele tem flexão de gênero, feminino seria я счастлива, né? Mas é uma forma reduzida mesmo, que não tem casos diferentes. Né? Então não dá para falar que está no nominativo porque ela não tem casos diferentes. É uma forma que é só usada para o predicativo mesmo. Vamos ver agora substantivos na função de predicativo do sujeito. Tá? No latim aí, magister est. A frase agora é ele é professor. Ele é um professor. Tá? Magister est. No caso do latim, eu sei que magister é o predicativo e não o sujeito. Por quê? Não faria muito sentido você dizer que, sei lá, um professor existe, né? Ou o professor existe. Né? Não tem muito... Tá, sentido faz, mas não tem sentido, não é prático, né? E, por outro lado, se você quiser dizer ele é professor, a estrutura é essa. O latim não tem pronomes pessoais de terceira pessoa, portanto não tem nada para você colocar ali para dizer ele. Né? Predicativo, magister, professor, é o verbo est. Né? Vem nessa posição porque normal no latim você colocar o verbo no final, independente da função aí das palavras que vêm antes. Okay? Magister est, ele é professor. O húngaro agora, é tornar. Ele é professor, ele é um professor. Né? Aí também não usa o verbo de ligação e usa o artigo indefinido no predicativo, é tornar. Ele é um professor, ele é professor. No caso do alemão, é ist Lehrer, tem aí o verbo de ligação, ist. Normalmente não se usa o artigo indefinido nesse caso, né? Se bem que eu já vi também ist ein Lehrer, usando o artigo indefinido aí, mas ele não é necessário. Grego a mesma coisa, είναι δάσκαλος. No caso do grego, daria para usar o pronome αυτός είναι δάσκαλος, pronome pessoal. Tá? Mas aí, desse jeito a frase fica mais simples, mais curta. O grego antigo, didaskalos estin. Nesse caso, o grego é semelhante ao latim, né? Não, o grego antigo, né? Semelhante ao latim, não tem propriamente dizendo pronome pessoal de terceira pessoa. Então aqui realmente não tem o que colocar ali como sujeito. Tá? Tem alguns pronomes demonstrativos que daria para colocar também, mas basicamente não tem um pronome pessoal de terceira pessoa. Então aí, didaskalos, a gente sabe então que é o predicativo, ok? Pelo mesmo motivo do latim, né? Não tem muito por que dizer um professor existe, né? Que seria o sentido se você considerar didaskalos como sujeito aí, né? Então, na prática, essa frase vai ser usada para dizer ele é professor. No caso do Esperanto, tranquilo, né? Li estas instruisto, ele é professor, nenhum problema aí. O turco, você percebe que é um sistema bem semelhante ao do húngaro, que usa o artigo indefinido, não usa verbo de ligação. Né? O exemplo aí, bir öğretmen. Bir öğretmen. Ele é professor, ele é um professor. Daria para não usar o artigo, só que aí você ia colocar uma vírgula depois do o öğretmen. Okay? O uso com bir me parece mais comum aí. Bir öğretmen, pelo menos é o que me parece, pelo que eu tenho visto. O russo, no presente, não usa verbo de ligação. Então, on учитель. On учитель. Aí, учитель, como predicativo, sem verbo de ligação. É engraçado que algumas línguas omitem o pronome sujeito, outras línguas omitem o verbo de ligação. Né? O russo é uma que omite o verbo de ligação, no presente, pelo menos. Olha o tcheco, é bem próximo do russo, porém o tcheco mantém o verbo de ligação. On je učitel. Continuando aí falando de línguas eslavas, vamos ver agora uma exceção. Olha o polonês. Essa é a exceção clássica, né? On jest nauczycielem. Aí a palavra nauczyciel, professor, vindo na função de de predicativo do sujeito, não fica no caso nominativo. Ela tem que ir para o caso instrumental no polonês. On jest nauczycielem.
caso instrumental. Observa que, como eu falei no vídeo da introdução sobre casos gramaticais, né? Por isso eu acho importante você distinguir entre caso gramatical e função gramatical. Okay? Aí no caso, um caso gramatical que não usa, que não equivale exatamente a uma função gramatical, no caso do polonês, né? Um outro exemplo aí, lew jest zwierzęciem. O leão é um animal. Em casos assim, em que o sujeito e o predicativo são representados por substantivo, existe uma forma alternativa. Em vez de usar o verbo de ligação, a gente usa o pronome demonstrativo to, e os dois elementos ficam no nominativo. Aliás, os três, né? Porque o pronome demonstrativo também fica no nominativo. Lew to zwierzę. Mesmo sentido aí, o leão é um animal. Porém, se você usar o verbo de ligação, lew jest zwierzęciem. O predicativo tem que ficar no caso instrumental e não no nominativo. Okay? E também o japonês. Sensei desu. A mesma frase das anteriores, né? Ele é professor. Sensei não é o nominativo, é a forma base da palavra professor. Okay? E nesse caso aí, no japonês não se usa o pronome pessoal sujeito, né? A não ser que seja muito necessário, que você queira enfatizar. Né? Então aí, sensei desu, ele é professor. Vamos ver agora a função de predicativo do objeto. E aí começa a entrar nos casos mais particulares, né, de línguas específicas. Predicativo do objeto, o exemplo mais conhecido é o do Esperanto. Né? Olha aí o exemplo, li farbis la pordon flava. Ele pintou a porta de amarelo. Bem diferente se eu disser li farbis la pordon flavan. Nessa primeira frase eu tenho um predicativo. Li farbis, ele pintou, la pordon, a porta, flava, de amarelo. Aqui eu tenho li farbis, ele pintou, la pordon flavan, a porta amarela. Ok? Percebe que tem uma boa diferença de sentido entre uma e outra. Outro exemplo aí, mi ŝatas la kafon varma. Eu gosto de café quente, ou seja, o café que eu gosto é quente. O café tem que estar quente para eu gostar. Compara com essa aqui, mi ŝatas la kafon varma. Eu gosto de café quente. Aqui é só uma constatação, Nessa primeira dá uma ideia de exclusividade. O café para eu gostar tem que estar quente. Aqui eu estou simplesmente constatando que café quente eu gosto sim, não tem nada contra. Okay? Um outro exemplo, she trovis la vinon tre bona. Ela achou o vinho muito bom. Okay? E aí tre bona é um predicativo. She trovis la vinon. She trovis ela achou, né? La vinon é o objeto direto. Ela achou o vinho e aí tre bona acrescenta a informação do que ela achou. Não faz parte do objeto direto. Aí. Um outro exemplo do caso nominativo com a função de predicativo do objeto é no turco. Olha aí, ó. Biz onu başkan seçtik. O sujeito é biz, nós, primeira pessoa do plural. O objeto direto é onu, ele. Né? Seçtik é o verbo, nós elegemos. Então nós elegemos ele, başkan, como presidente. Okay? Başkan aí no caso nominativo, apesar de estar se referindo ao objeto direto. Mas é um predicativo, não faz parte do objeto direto. Ok? Uma outra função aí do nominativo, e também específica de algumas línguas, é com preposições. Aí também o caso clássico é o Esperanto, né? Li laboras con sia frato. Ele trabalha com seu irmão. Depois de uma preposição, a gente usa o caso nominativo no Esperanto. La kato saltas sur la tablo. Aí também o gato está pulando sobre a mesa. Sur, preposição. O que vem depois tem que vir nominativo. Tá? Isso não é muito comum, né? Normalmente as línguas usam o acusativo ou genitivo ou algum outro caso para preposições ou posposições. No Esperanto você usa o nominativo mesmo. Tá? E tem uma segunda opção. Se você quiser acrescentar a ideia de movimento às preposições que indicam lugar, aí você usa o acusativo. Olha o exemplo aí. La kato saltas sur la tablon. Aí aqui acrescentando a ideia de movimento. Olha a diferença que dá entre uma frase e outra. La kato salta sur la tablo, quer dizer, o gato está localizado sobre a mesa e está pulando.
La gato salta sur la tablon. O gato não está sobre a mesa. Ele está em algum outro lugar e está dando um pulo para cima da mesa. Ok? Ele vai terminar em cima da mesa como resultado desse pulo. Ok? Isso daqui dá uma diferença até no aspecto verbal, né? Só a diferença do caso com a preposição. Outro exemplo aí é o húngaro, agora com posposições. É basicamente a mesma coisa que a preposição, só que vem depois do substantivo e não antes. O exemplo aí, a híd alatt laktak. A híd alatt é embaixo da ponte. Ok? Alatt embaixo, vem posposto a híd, que é a ponte. E aí, alatt requer o caso nominativo. Tá? A híd alatt laktak. Eles moram embaixo da ponte. Moravam, né? Laktak é passado. Eles moraram ou moravam embaixo da ponte, enfim. Mas a questão é aqui, a alatt, posposição, exige o caso nominativo. Okay? Um outro uso do caso nominativo, esse é bem específico do turco, é com objeto direto com sentido genérico ou indefinido. Olha o exemplo aí, kitap okurum. Esse kitap está no nominativo, ok? Porém, ele não é o sujeito da frase. Como que a gente sabe? O verbo okurum, a terminação é bem específica da primeira pessoa do singular. Quer dizer, eu leio. Tá? Okurum é eu leio, não tem como achar que kitap aí é o sujeito. Tá? Apesar de estar no nominativo. Então, só pode ser o objeto. Eu leio o quê? Né? Transitivo direto, objeto direto. Então, kitap vem no nominativo quando a ideia é de algo genérico. Ok? Nesse caso aqui, kitap okurum, eu leio livros. Vê que até a tradução muda, né, do singular para o plural. Porque esse tipo de construção dá a ideia bem genérica mesmo. Que é algo que no português a gente usa o plural para expressar. Né? Kitap okurum, eu leio livros. Não estou dizendo quantos são, não estou dizendo quais, nem que tipo que são. Livros em geral, qualquer livro, não importa qual tipo de livro, ok? Um outro exemplo aí é quando o objeto direto é indefinido. Aqui nós temos bir kitap okuyorum. Aqui também o sujeito do verbo é inegavelmente primeira pessoa do singular. Pela terminação, okuyorum, né, o sujeito é eu, é ben. Então, bir kitap não pode ser o sujeito, apesar de estar no nominativo. Só pode ser o objeto direto. Tá? Mas está no nominativo. Né? Porém, é assim que se faz no turco, quando o objeto direto é indefinido. Bir kitap, um livro. Bir kitap okuyorum. Eu estou lendo um livro. Okay? Quando o objeto direto é definido, aí tem lá o caso específico que nós vamos ver oportunamente. Bom, é isso aí sobre o nominativo. No próximo nós vamos falar justamente sobre o acusativo. Até mais!